esse nível de contratação e a forma como o Flamengo vai lá e contrata rapidamente, resolve, acho que mostra muito como esse clube se consolidou no trabalho que fez, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não é nenhuma irresponsabilidade que o Flamengo faz, de ir lá e na Europa busca os jogadores, mesmo o valor do Samuel Lino. O sucesso esportivo que tem tido, a venda de jogadores, o sucesso também tem na base com os jogadores, a venda do Wesley está aí para mostrar. Acho que o Flamengo ele atingiu um patamar muito alto, estrutural, que hoje ele é o natural. O Flamengo ir na Europa é buscar jogadores, repor e manter esse elenco que é extremamente forte. Assim. Então, pensando no que ele vai lutar, que é todos os títulos, eu acho que ele está certo, né, montando um elenco desse tamanho, porque eu vejo ele com condições de brigar em todas as frentes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Mengão. A imprensa está se rendendo cada vez mais aos novos reforços do Flamengo, tanto é que a manchete do programa foi essa daí, ó. Flamengo cada vez mais europeu? Isso porque o Flamengo só tá trazendo um jogador com nível muito alto. O Felipe Luiz pôde falar sobre isso na coletiva e a imprensa começou a listar ali os jogadores e é um jogador melhor que o outro. O Flamengo deve anunciar também o Carrascal ainda hoje, talvez, ou amanhã no máximo. Ou seja, é um Flamengo que está se fortalecendo cada vez mais e a imprensa está elogiando demais o Mengão, que está aumentando seu nível a cada dia que passa. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo e o link lá da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Cada vez mais europeu, esse é o Samuel Lino, né? Ainda com a camisa do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar, vamos ouvir o que disse o técnico Felipe Luiz sobre os reforços. Flamengo cada vez mais forte, hein? Felipe Luiz. Bom, falei com os dois. O Saul tá sem jogar desde maio, se eu não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito em forma, são jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saul, vejo ele em todas as posições do meio campo e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Vamos lá então, muitas opções para Felipe Luiz e olha só o que ele tem de jogadores, de opções, né? Em cada posição, goleiros. Rossi, que é o titular, Matheus Cunha e Diogo Alves. Zagueiros, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. Laterais, como é o nome dele? O Wesley foi embora agora, né? Laterais, Varela, Emerson Royal chegando agora, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. É muita gente, hein? Se precisar de última necessidade, o Danilo pode fazer um freela ali na direita. É verdade. 3 opções em cada lateral. E o Saul já jogou de lateral esquerdo na vida dele. Volantes tem o Alan, Pulgar, que tá lesionado ainda, vai demorar mais um pouco para voltar, Jorginho e Everton Araújo. Meias, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Saul chegando agora, Lohan e Matheus. Lohan tá sumido, né? Ele tinha ido pro Sub-20, jogou inclusive aquele amistoso contra o Leverkusen, foi muito bem, mas tá por lá. O Matheus Gonçalves também jogou esse amistoso, arrebentou, né? Os dois foram os destaques. Dois arrebentaram, né? Hoje o Matheus Gonçalves está à frente do Lohan na lista de prioridades do Felipe. Tem razão. Atacantes, Pedro... Aí é muita gente, hein? Pedro, que teve aquele momento ali ruim, mas tá voltando, tem sido titular. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata, Juninho, Wallace Ian e Samuel Lino. É gente pra dedéu, hein, Eugênio, como vocês dizem lá no Rio de Janeiro? É gente pra caramba. É gente à beça. O que podemos dizer desse Flamengo cada vez mais forte? Professor Felipe Luiz, só para rimar,
está cada vez mais feliz. É um elenco em constante renovação, né? Esse Flamengo, que ganhou o apelido de malvadão por alguns, vem de 2019, né? De 19 para cá, restam no time hoje o Arrascaeta e o Bruno Henrique, se não me engano. Não sei se tem mais alguém. Tinha o Gerson que foi embora. O Gerson foi embora. Só na comissão técnica, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Sim, mas não são mais jogadores. Não, mas isso mesmo. E vai trocando. Agora, por exemplo, acabam de sair o Gerson e o Wesley. Estão chegando aí o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Então, o time vai trocando e vai mantendo o alto nível. Essa é a grande questão do Flamengo, a capacidade de investimento. Importante lembrar, né, que o Flamengo passou por um período ali de 2013 até 2018 de arrochar as contas, né, de não fazer grandes investimentos, de segurar, de ter times mais fracos para botar as finanças em dia. E, a partir dali, ele ganhou uma capacidade de investimento muito grande, porque é um clube que tem uma receita gigantesca, por ter a maior torcida do Brasil. E agora, nesse meio de ano, o Flamengo ganhou dinheiro, porque o Flamengo foi jogar o Mundial de Clubes, classificou-se em primeiro lugar do grupo dele, ele ganha o prêmio pela participação no Mundial de Clubes, ganha o prêmio por passar de fase, ganha o prêmio por ter sido o primeiro colocado, e, além do que, vendeu 2 jogadores a preços altos. Então, o Gerson e o Wesley, todos eles saíram, o Gerson 25 milhões, né, de euros, o Wesley 22, se não me engano. E com esse dinheiro, somando o que ganhou no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou caixa para fazer investimentos e trazer esses jogadores do futebol internacional. É que o Flamengo pensa grande. A venda do Alcaraz também contribuiu muito, né? O Alcaraz, no início do ano, foi mais para botar dinheiro em caixa, que o Flamengo, a atual diretoria, né, do BAP, recebeu um Flamengo com pouco dinheiro em caixa, já que a diretoria anterior gastou muito, comprou terreno para fazer estádio, tinha contratado o próprio Alcaraz e o Plata. No meio do ano passado, o Flamengo fez um investimento muito alto, e no segundo semestre também, e virou o ano com pouco dinheiro em caixa. Então, o Flamengo precisava botar dinheiro, aí vendeu o Alcaraz rapidamente, emprestou, depois vendeu, e aí reorganizou seu caixa, fez a base, só que o dinheiro mesmo para contratação é muito agora desse meio de ano. Mundial de Clubes e as 2 vendas caríssimas que ele fez. Está vendendo bem os seus jogadores. E o Gerson é um jogador já com uma idade, né, que normalmente a Europa não vai buscar com esse valor de investimento. E o Gerson nem foi vendido, né? O Zenit pagou a multa. Pagou a multa, né? Pagou a multa. Mas entra como dinheiro do Flamengo. Sim. E aí você tem capital para buscar jogadores. Por exemplo, acho que o dinheiro mesmo pesado é no Samuel Lino. O Saul e o Emerson Royal não são esse investimento tão alto. Mas são jogadores que eles olham para cá e que eles entendem, poxa, eu tenho um clube ali forte que para mim é interessante no meu projeto de carreira fazer parte desse projeto do Flamengo. Então o Flamengo também hoje atrai esses jogadores de nível europeu, de nível internacional, e cada vez mais o Flamengo vai se aproximando desses clubes de segundo escalão da Europa. Não é? E consegue pagar, né? Porque os caras vêm... Sim, porque eles não viriam se não conseguisse pagar. Imagina a folha de pagamento. Eu vivi anos e anos de cobertura de futebol no Rio de Janeiro e o Flamengo estava sempre com o salário atrasado, sempre, 2, 3 meses. E os ex-jogadores do Flamengo falam sobre isso abertamente, né? E arrumou, desde a passagem do Eduardo Bandeira de Melo pela presidência do Flamengo, as coisas foram se ajeitando. E o Flamengo parece que, nesse aspecto aí administrativo financeiro, está muito bem e vai seguir forte. E seguindo forte, consegue atrair esses jogadores. Vou pedir para colocar a tela de novo, antes de você falar, Breiler, a tela com as opções do Felipe Luiz, porque eu tenho uma dúvida em relação, principalmente ao tempo. Alguma posição do Flamengo ainda precisa de reforços? Por que eu citei meias? Principalmente por causa do Arrascaeta e do De La Cruz. Os dois, notadamente, com problemas físicos. O De La Cruz foi até alvo de polêmica recente, né? Semana passada. E o Arrascaeta, a gente sabe que de uns tempos para cá, ele tá sempre desfalcando o time. Porque essa é uma temporada atípica. Mesmo que ele não tenha lesão,
ele já não tem mais o físico para jogar todos os jogos da temporada, além das convocações para a seleção uruguaia. Precisa de reforço para meia? Lembrando do que ano- o Carrascal tá para chegar também, Tá pra né? chegar. Então, E é isso para essa posição. Exatamente. No início do ano eu falei aqui sobre o Arrascaeta, porque ele vinha tendo temporadas anteriores em que ele estava sempre machucado, não conseguia jogar 90 minutos, desfalcava muito o time. Esse ano tem sido diferente. Esse ano tem sido um Arrascaeta ali constante. Começou arrebentando. Ele já não está rendendo hoje, fazendo os gols que fez no início do campeonato, mas ele está presente. Ele tem jogado regularmente. Tomara que fique assim até o final do ano. Eu também. Não só para os rubro-negros, mas para quem gosta de um futebol bem jogado, é uma maravilha assistir ao Arrascaeta jogar, mas lembra que você falou no início do programa? Até o final do ano, de repente, a conta pode chegar para esses times que têm muitos jogos, participam de todas as competições, como o Flamengo, que foi inclusive ao Mundial. Tomara que o Arrascaeta aguente e esteja sempre em campo, mas não é o que a gente Mas o tem que foi visto. dito, né? O Carrasco é um jogador que vem para essa posição. Exato. E aí, eu acho O que próprio Saúl pode jogar ali quebrando um galho. É o suficiente Aí eu chegando acho o Carrascal? Acho que aí fecha o elenco. Assim, e até imaginando que algum atacante saia ainda, né? Muitos falam da questão do Michael, do próprio Cebolinha, que até que perdeu espaço. Assim, não tô falando que tem que vender esses caras, mas assim, se sair, acho que já tá bem abastecido com a chegada do Samuel Lino, com o crescimento do Alacian. Então acho que o Flamengo já Luiz tem Araújo. do Luiz Bruno Araújo. Henrique. Então já tem, perdendo uma peça, assim, tipo, com ponta e Plata. tudo mais, o Flamengo já tá bem suprido ali nesse setor. E para mim, todas as posições estão muito bem estruturadas. E acho que esse nível de contratação e a forma como o Flamengo vai lá e contrata rapidamente, resolve, acho que mostra muito como esse clube se consolidou no trabalho que fez, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não é nenhuma irresponsabilidade que o Flamengo faz. De ir lá e na Europa busca os jogadores, mesmo o valor do Samuel Lino. O sucesso esportivo que tem tido, a venda de jogadores, o sucesso também tem na base com os jogadores. A venda do Wesley está aí para mostrar. Acho que o Flamengo ele atingiu um patamar muito alto, estrutural, que hoje ele é o natural. O Flamengo ir na Europa é buscar jogadores, repor e manter esse elenco que é extremamente forte. Assim. Então, pensando no que ele vai lutar, que é todos os títulos, eu acho que ele está certo, né, montando um elenco desse tamanho, porque eu vejo ele com condições de brigar em todas as frentes. Lógico, é muito complicado cada vez mais você, ainda mais quando a concorrência sobe, você está acostumado com o Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, agora você vê o Cruzeiro também investindo, o Botafogo, campeão brasileiro de Libertadores. A concorrência te faz ter que investir cada vez mais para você seguir brigando por tudo. Palmeiras investindo mais. O Palmeiras investindo mais, foi o disparado ano que o Palmeiras mais se movimentou. Então, isso também te induz a ter um elenco muito mais robusto. E acho que o Flamengo faz movimentações que, mais do que o nome de buscar jogadores no futebol europeu, são jogadores que fazem sentido. Não é simplesmente pela grife. Buscou o Jorginho porque é um cara que tem carreira na Premier League. Não, é porque o Jorginho chega e joga como se parecesse que ele está 6 anos lá no Flamengo. Então, assim, acho que as contratações fazem muito sentido. Não só por grife, muito pelo contrário. Acho que por jogadores que ainda entregam muito dentro de campo. E essa janela do Flamengo também serve para acalmar os ânimos e para o torcedor ter um pouco mais de paciência também, né? Aquele escândalo lá na época que o Flamengo tentou contratar o Mike Johnston. Nossa, não tem nível para o Flamengo e vai contratar esse cara e não traz jogador pesado. Tudo no seu tempo. E se tivesse contratado o Mike, isso não significava fechar as lacunas do elenco, ou não significava que o Flamengo pararia ali no mercado. Mas é que faz sentido também, no momento em que o Flamengo está, não só contratar Saúl, Samuel Lino, Carrascal, mas também jogadores como o Juninho, como o Mike, para composição de elenco, para ter uma profundidade maior. E aí não significa também que esses caras serão protagonistas. E o principal, ocupam uma parcela muito pequena do orçamento, da folha salarial. Então o torcedor do Flamengo precisa ter essa maturidade. Daqui para frente, não vai ser só contratação nível Samuel Lino. Vai ter também gente para compor. E eu vejo que um cara que tem sido contestado, até de uma forma desproporcional, o José Boto. Até aqui, o Boto faz um trabalho de excelência no Flamengo. Ele tem feito as contratações necessárias, tem tentado profissionalizar o departamento de futebol, e a gente sabe como isso é difícil, como isso gera reação interna, de muita gente que não fica satisfeita e de alguma maneira tenta fazer uma sabotagem interna para que não dê certo. Mas
olha os reforços que ele entregou para o Flamengo. Tirando o Juninho, né, que é uma questão à parte, uma contratação de oportunidade, mas a gente não pode se esquecer, Danilo e Jorginho são jogadores de altíssimo nível, jogadores de seleção que qualificam bastante o elenco. E agora, possível chegada do Carrascal, Saúl, Samuel Lino e o Emerson Royal, numa reposição necessária e rápida ao Wesley. O Wesley saiu, já tem um substituto. Não significa que vai dar certo. O Varela, a princípio, é o titular e o Emerson Royal vai ter de remar bastante para tirar a posição do Varela, que é um jogador valorizado pelo Filipe Luís. Mas as contratações chegaram. O diretor de futebol trabalhou e trabalhou bem no mercado. Então a gente também ele ficou desgastado com a história de vazamento, até com a história de falta de convicção da própria presidência, né, no trabalho, quando volta atrás em contratação por repercussão negativa na torcida. Mas eu vejo que o Boto tem feito um bom trabalho há um semestre, né? 7 meses de Boto trabalhando no futebol brasileiro, e ele já mostrou também que está à altura da responsabilidade desse cargo de gerir um orçamento do tamanho do Flamengo. Agora há pouco tinha uma pergunta aqui na tarja, que era a seguinte: o Flamengo está descolando dos outros times? O professor Celso Zelt, quando está aqui, ele fica sempre atento, ele não deixa passar nenhuma. Como já é a segunda vez que eu falo do professor... Tô com saudade, né, o Abel? Tô com saudade, sim, você acertou. Estou com saudade do amigo professor Celso Zelt. Eu queria saber se quando eu estive de férias ele teve com saudade também. Também. Tá. Não só do papo, mas os papos de samba que a gente tem aqui também, né, nos nossos intervalos. Mas e aí a pergunta, o Flamengo está descolando dos outros times, Eugênio? Olha, Abel, a gente vai olhar no mercado, a gente tem hoje outros players. Gostou, Abel? Outros players do mercado de contratações, né? O Palmeiras esse ano investiu muito. O investimento do Palmeiras na contratação de jogadores, né? Do valor de um Vitor Roque, de um Paulinho, de um Facundo Torres. O Sousa, que chegou agora, ele está ali. O Palmeiras talvez não tenha o faturamento do Flamengo, mas também é um clube muito bem administrado, muito organizado economicamente, que conseguiu um patrocinador novo essa temporada, deu um gás, e depois de um período ali sem fazer grandes investimentos, para esse ano fez, até porque havia necessidade de fazer uma renovação do elenco. O Botafogo é outro clube que a gente sabe que está aí numa situação, né, de indecisão, né, com relação ao seu proprietário, até o Eagle Group, o John Textor, vai sair, não vai sair, vai recomprar o clube, mas ainda assim a gente olha para o Botafogo, fez investimentos. Montoro, Matheus Cunha... Arthur Cabral. Matheus Cunha não, Arthur Cabral, o Caio, né, Pantaleão. Caio Pantaleão e Danilo agora. É o Danilo, é uma contratação Danilo, absurdo. gigantesco e tal. Então ele está sempre mexendo, né, Javier Correia que chegou e tal. Então são, assim, eu acho que são os 3 clubes que têm feito, assim, maior aporte, né, de contratações, de investimento para contratações no futebol brasileiro. Mas é claro, o Flamengo acho que talvez seja o clube que seja mais recorrente nesses anos de 2019 para cá em fazer investimentos maiores na montagem de elencos mais fortes. Nem sempre o Flamengo tem os resultados condizentes com esse investimento. Entendeu? Mas é um clube que está sempre colocado como um dos candidatos a título. Nos últimos anos não ganhou tanto. Desculpe, você citou bem, além do Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E aí eu pergunto, o Cruzeiro entra onde nessa equação? Aí está um pouco abaixo no investimento. Gastou muito dinheiro. Investimentos fortes também. Porque o Cruzeiro, ele quando de salário... Quando o Pedrinho chega, ele tinha um elenco praticamente desconhecido. Ele remonta o elenco do Cruzeiro em um ano. Do meio do ano passado para cá. Fabrício Bruno, Gabigol, Caio Jorge, muita gente. E mais, Eduardo, Dudu, Wallace, Matheus Henrique. Você vai ver, quase todo mundo chegou depois do Pedrinho. Então, o Flamengo ele vem montando esse elenco desde 2018, por ali, finalzinho do mandato do Bandeira. Em 16 chega o Guerreiro, depois chega o Everton Ribeiro, Diego Ribas. Ele começa ali, mas a pancada é em 19, quando chega mais gente. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e tal, não sei o quê. Então, desde então, o Flamengo tem mantido regularmente um time,
Não, isso é verdade. Regularmente o Flamengo ele vem tendo uma sequência maior com grandes reforços, né? E nessa janela aqui o Flamengo, como diz o ditado, né, chutou o pau da barraca, né? Saiu ali fazendo grandes contratações e assim também surpreendendo muita gente, né? A própria torcida acho que não esperava essa janela do Flamengo tão forte como foi. Você tem a janela onde você traz primeiramente Saul, depois vende o Wesley e aí consegue o Emerson Royal ali numa oportunidade de mercado também. Um jogador muito bom que chega para suprir essa necessidade do Wesley. Vai fazer uma boa dupla aí nessa disputa com o Varela pela ponta de lateral direita, né? Aí vai e fecha a contratação inesperada do Samuel Lino, que é um excelente jogador. Eu acho que esse maluco vai arrebentar com a camisa do Mengão. E por último aí a contratação que era falada há mais tempo e curiosamente será a última a ser fechada, que é a do Carrascal, que chega para ser o substituto imediato do Arrascaeta, ou seja, jogadores de alto nível, sem contar a janela do início do ano, né, onde chegaram ali jogadores como o Danilo, e também agora, já mais recente ali, antes do Mundial, né, o Jorginho, e assim o Flamengo vai aumentando o seu nível e, como disse o filósofo Bruno Henrique, o Flamengo vai ficando cada vez mais em outro patamar. Diz o que vocês acham, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!